Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, segundo a CPAD, meus amados. Estamos com um pouco de atraso nesta aula, hoje é segunda-feira, mas na próxima quinta-feira já estaremos com tudo atualizado. Foi para uma boa causa, espero que todos vocês compreendam, ok? Nós estamos neste trimestre, como todos já sabem, falando sobre corpo, alma e espírito. E nesta lição de hoje, que é a lição número 10, nós estaremos falando sobre espírito, o âmago da vida humana. Muita coisa a ser acrescentada em nosso conhecimento, muita coisa a ser acrescentada em nossas vidas. Espero que todos acompanhem com bastante atenção nesta aula, meus amados. Espero que todos estejam gozando de plena saúde, que tenham passado uma semana abençoada, 10 dias, que nós não nos vemos, uma semana abençoada sempre na presença do Senhor. Meus irmãos, nesta semana, como nós já vimos, nós falaremos sobre o Espírito. Nós teremos 3 aulas sobre o Espírito e nós teremos logo depois uma aula sobre a preparação dessa tricotomia, que seria o corpo, a alma e o Espírito, para que nós possamos entrar na eternidade com o Senhor. Será uma finalização muito boa, muito edificante para a nossa vida. Tá? Meus irmãos, como nós já temos falado, nós já estudamos sobre o corpo e sobre a alma. E agora nós vamos aprender sobre o Espírito, sobre aquilo que Deus soprou em nós, que nos deu a capacidade, meus amados, de nós sermos esse ser maravilhoso, esse ser complexo e autossuficiente, tanto física como mentalmente, ou seja, o seu espírito. E como não poderia deixar de ser, o nosso texto básico está lá em Gênesis 2:7, que diz o quê? Diz para nós que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, desculpem, o sopro de vida, ou seja, desta maneira, através desse sopro de vida é que o homem se tornou uma alma vivente. E como complemento também desses textos, meus irmãos, nós vemos Eclesiastes 12:7, que diz, então o pó há de retornar à terra como era, e o espírito há de retornar a Deus, que foi quem o Deus. Zacarias também no versículo 1 do capítulo 12, ele nos diz que o peso da palavra do Senhor sobre Israel diz assim, o Senhor, aquele que estende os céus e que estabelece o alicerce da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, o espírito do homem é formado por Deus dentro de nós. João 4:24 também diz que Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Muito simples, não é verdade, meus amados? Muito simples, mas complicado. Não podemos esquecer disso. Prestem bastante atenção em tudo que nós falaremos hoje. É desta forma, com essas expressões que nós passamos aos irmãos, que nós percebemos que além do corpo, meus amados, além dessa parte que nós tocamos, nós temos um espírito. E foi esse espírito que nos despertou para a vida. Okay? E assim a nossa alma, assim o corpo e o sopro de Deus nos tornou essa alma vivente que nós somos. E aí com isso nós percebemos o quê? Nós percebemos a integralidade do ser humano, ou seja, corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo, que formam o quê? Um só ser. Nós precisamos estar sempre atentos a isso. E assim os seus atos, ou seja, os atos do ser humano, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, refletem sempre, meus amados, na sua totalidade, na totalidade humana, alma, corpo, espírito, ou espírito, alma e corpo,
que são inseparáveis, como nós já explicamos, já exploramos bastante isso nas aulas passadas, né? O corpo, ele é formado do pó, e o fôlego ou o espírito é soprado por Deus, e assim é que se forma esta alma vivente que nós temos em nós, que é o resultado da união entre o corpo e o espírito soprado em nós por Deus. A Escritura usa duas palavras, meus irmãos, principais para isso. O sopro, ou seja, neshama, em hebraico, que significa fôlego, significa respiração ou sopro. Isto no original, meus irmãos, se refere ao fôlego de vida como nós conhecemos, ou seja, é aquilo que mantém o ser humano vivo. Se esse fôlego de vida é retirado, nós morremos, nós deixamos de ser uma alma vivente. E as coisas nessas aulas sobre o espírito vão acrescentando muito conhecimento, então prestem bastante atenção no que vai surgir através dessa coisinha que eu falei para vocês agora aqui. Parece simples, mas não é, muito sustentável em tudo aquilo que se fala sobre o espírito, ok? Se esse fôlego de vida é retirado, o homem perece, porque ele só se tornou uma alma vivente devido a esse fôlego de vida. A outra palavra que nós temos, meus amados, é ruá. Né? Também é do hebraico essa palavra, e ela tem o significado de espírito, vento ou fôlego. Porém, esta aqui ela já não se refere somente ali à respiração, como a outra palavra que nós falamos, né, chamar para os irmãos. Não é verdade? Ali ela fala e trata sobre o espírito humano, ela se refere ao movimento da vida, vamos dizer assim, ou seja, é a dimensão material do ser humano. Portanto, aquilo que Deus soprou no homem foi um princípio vital que vem dele, ou seja, vida espiritual, racional e relacional. Nós já aprendemos sobre essas coisas, então eu posso falar assim com os irmãos. E assim, meus irmãos, nós recebemos a vida, como nós vemos lá em Atos 17, no versículo 25, e vemos também em João 33, versículo 4, onde diz que o Espírito de Deus me fez e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Portanto, irmãos, Deus, ele é a fonte da vida. Isto fica muito claro para todos nós e que eu quero deixar aqui muito claro e tácito para os irmãos. Deus, ele é a fonte da nossa vida. Se o seu Espírito for retirado, nós não teremos vida. E assim nós dependemos dele continuamente, meus amados, pois é o Espírito que nos capacita a ter o quê? A autoconsciência e a consciência moral. Então é o Espírito que traz isso para nós. É ele que nos dá essa capacidade de discernir o certo do errado, como nós já estudamos nas aulas anteriores. Mas o melhor de tudo ainda é que é através deste Espírito que nós estamos aprendendo hoje, estamos falando hoje desse Espírito que está em nós, que nós temos a capacidade de conhecer a Deus. E aqui eu não estou falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem e acrescenta. Eu estou falando do Espírito que foi soprado em nossas narinas, aquela imagem de Deus, a imago dele, não é verdade? Nós vemos isso lá em Provérbios 20, 27, que diz assim, o Espírito do homem, olha, o Espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior dele, até que o mais íntimo do seu ventre seja exposto ali, o âmago dele seja exposto. Então é o Espírito do homem que se une ao Espírito de Deus e que nos leva a Deus. Portanto, esse espírito humano é o nosso ponto de contato com Deus. Ok? Então esse espírito humano é aquilo que abre essa janela, é o que mantém esta porta aberta para esse relacionamento com Deus. É através dele, meus amados irmãos, que nós recebemos
a capacidade exclusiva desta relação. Já explicamos para os irmãos, né, que os animais, eles não têm vida, eles não têm uma vida espiritual, eles têm apenas a vida física, sabe? Então, é diferente, mas nós já falamos sobre isso. Se eu entrar nesse assunto, a gente vai começar a trazer coisas diferentes. Eu espero ser bem sucinto, mas específico e tácito nessa aula de hoje. O fôlego, meus amados, é dado por Deus, é uma exclusividade humana no sentido relacional, no sentido moral. Só o homem tem a capacidade de discernimento. Só o homem tem a capacidade de adorá-lo, de ouvi-lo, de obedecer-lhe e de refletir todo o seu caráter, conforme nós já vimos lá em João 4:24, que nós acabamos de falar para os irmãos também. Nós falamos, meus amados, com os irmãos já sobre a alma, mas apenas para lembrar e agregar um pouco mais de conhecimento. A alma, o psique, o neplesh, vocês lembram dessas palavras, né? Nos traz o quê? A nossa personalidade, nos traz as nossas emoções, nos traz os nossos pensamentos e a nossa volição, ou seja, a nossa vontade. Enquanto o espírito, olha, vejam a diferença. Enquanto o espírito nos conecta a Deus, é Ele que nos dá o entendimento espiritual e mantém a vida. É simples. É simples. Mantém a vida no todo, corpo, alma e espírito. Entendam, somos inseparáveis como uma só pessoa, embora a divisão seja feita para que nós possamos estudar e entender a respeito. Desculpe. 1 Tessalonicenses 5:23 é muito clara nisso. É o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ora a Deus que todo o vosso espírito, ela fala dessa maneira, todo o vosso espírito e alma e o corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira. Tudo isso, meus irmãos, é maravilhoso, não é mesmo? É maravilhoso. Mas, infelizmente, o homem pecou, infelizmente, cometeu-se aquele erro. Embora o pecado não tenha destruído o espírito, porque nós estamos ainda vivos, ele rompeu a nossa conexão com Deus. Estou falando aqui quando nós vivíamos na iniquidade, ok? Ele rompeu a nossa conexão com Deus e ofuscou, com certeza, o nosso relacionamento espiritual. Então, ele ofuscou esse relacionamento com Deus. Trouxe o quê? Uma espécie, digamos assim, de entenebrecimento, ou seja, uma inatividade espiritual, conforme nós vemos lá em Efésios 2:1, Romanos 5:12, deixa muito claro essas coisas também. E assim nós vemos que o espírito foi criado por Deus para estar ligado a Ele. Mas o pecado da alma, meus amados, trouxe esse distanciamento. Mas como podemos ver também, fica muito claro na Escritura, já desde lá de Gênesis, a promessa da redenção. Gênesis 3:15, não é verdade? E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ele ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós já falamos sobre isso também nas aulas anteriores. Lá em Apocalipse também, 13:8, diz que todos os que habitam na terra, né, adorarão, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então nós sabemos que já desde o início existe essa promessa, pela presciência de Deus, já existe essa promessa e já existe ali o sacrifício. Esta redenção, meus irmãos, ela se deu em Cristo. Fica muito claro isso para nós. Ele veio para vivificar o nosso espírito,
Nós vemos isso claramente lá em João 3,6, Efésios 2,5 também. Tem bastante texto que a gente pode refletir a respeito, mas vou restringir um pouco aqui para os irmãos que se interessem um pouco mais, para que vocês possam ler e especificar e aprender um pouco mais a respeito. Mas eu acredito que vai ficar bem claro o que nós estamos falando aqui. E assim o nosso espírito, meus amados, o nosso espírito, através de Cristo, tem restaurado a sua comunhão com Deus e assim reativada a nossa vida espiritual, que conforme a Escritura estava morta, aspas, morta, essa relação espiritual. Não entendo que o espírito morreu, ok? A morte é da relação com Deus, porque nós deixamos ele inativo pelas práticas do mal que nós fazemos, pelas práticas erradas, né? Então, apenas aqui para concluir, meus amados, a minha explanação, com a morte física, ok? Nós já sabemos que o corpo vai para a volta para o pó e depois será restaurado e levado, transformado um corpo de glória para a eternidade conosco, né? Mas a nossa carne vai ao pó e o Espírito que Deus soprou volta a ele, e volta a ele juntamente com a alma, como nós já explicamos em aulas passadas. O Espírito e a alma não se separam. E o corpo volta ao pó, não preciso nem falar novamente. Como nós já estudamos também, meus irmãos, nós sabemos que depois esse corpo ele será glorificado e ele vai se unir com o Espírito e a alma. O Eclesiastes 12:7 fala sobre isso. Portanto, irmãos, o sopro de Deus nos deu vida, nos deu consciência, nos deu espiritualidade, nos deu propósito, nos deu identidade. E o melhor de tudo que ele nos deu, meus irmãos, é a capacidade permanente de, enquanto nós estivermos vivos aqui, refletir o Criador e refleti-lo também na eternidade. Entenda, meu irmão, que o Senhor nos sustenta a cada respiração. Se há de fato na vida sentido, se há de fato na vida sentido quando estamos conectados com Ele, nós precisamos entender que é só quando estamos conectados com Ele. Porque se nós não estivermos, não há sentido nenhum na nossa vida, nós não sabemos o que somos, para onde vamos, o que queremos, nós achamos que sabemos isso e vivemos dessa forma, mas no final nós somos destituídos da glória de Deus. Essa conexão com Deus, ela tem que ser feita agora, ela tem que ser feita hoje, e ela deve seguir de agora para a eternidade, meus irmãos. Vamos lá, vamos agregar um pouco mais para os irmãos. Nós já entendemos, portanto, que o corpo ele é o invólucro, nós já vimos isso nas aulas passadas, né? Já vimos isso nas aulas passadas. Ele é o invólucro do espírito e da alma. Contudo, o homem ele é um só. E não cada uma dessas suas partes, mas sim a totalidade delas. Na unidade, o homem, meus amados, e na pluralidade. Sabe? Na unidade, o homem, e na pluralidade, a sua formação, corpo, alma e espírito, mas inseparáveis. Inseparáveis. Gravem bem isso, sendo o espírito, meus irmãos, a parte mais profunda do ser humano. É o que nós chamamos e conhecemos como âmago, meus irmãos. Âmago. Irmãos, um outro detalhe muito importante que nós precisamos aprender é que o soprar na narina, o fôlego de vida, o termo usado, ele está no singular. Hishmat Shahi, no singular. Então, o sopro na narina está no singular. Para a alma vivente já muda. Quando se torna em alma vivente, Nishma Shahim, que significa o quê?
almas viventes, ou seja, fala da criação de vidas, fala de vidas, e elas são o espírito, a alma e o corpo. É a criação desta pluralidade, mas que formam somente um ser humano. Amém? Conseguimos entender até aí? Ou seja, meus irmãos, o ser humano ele recebeu vida espiritual, ele recebeu vida emocional, recebeu vida física. Isso não veio de forma igualitária para todos. Muitas pessoas pensam que cada um tem um mesmo espírito. Deus assoprou, é o mesmo espírito. O Espírito Santo é um só. Eu estou falando do espírito humano. Lembre-se, cada ser tem o seu próprio eu. É um espírito diferente do outro, cada um com os seus gostos, cada um com as suas necessidades. Podemos dar exemplo aqui de irmãos gêmeos, né, iguais, contudo diferentes na digital. Senão um responderia pelo outro facilmente, mas não. Nós temos coisas diferentes, um sinal diferente, um cabelo diferente, alguma coisa que muda um pouco ali, mas principalmente a digital. Esse é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês. Então, cada um de nós recebeu um espírito específico, porque cada um de nós somos atendidos e vistos individualmente por Deus. Veja, meus irmãos, também que Deus criou o céu, Deus criou o céu e a terra, e ele formou o espírito do homem dentro do seu ser. Portanto, nós não somos produtos apenas da biologia. Olha que interessante falar sobre isso, né? Não somos um produto da biologia, da ciência. Existe um toque de Deus em cada ser humano. E este toque foi lá dentro, no mais profundo do ser humano, que nós chamamos de âmago, como eu já falei para os irmãos. Então, bem lá dentro, somente a palavra de Deus é que pode penetrar até a divisa entre a alma e o espírito. Hebreus 4:12, como eu falo sempre para os irmãos. Portanto, não existem, meus irmãos, espíritos multiplicados. Existe um espírito único e diferente para cada ser humano. Vejam a perfeição de Deus, não é verdade? E é por isso que o espírito retorna a Deus, conforme vimos em Eclesiastes, ficando assim muito claro também que o pecado ele é individual do ser humano. Você não vai responder pelo pecado de outras pessoas, não. Porém, ele te acusa na sua completude. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, do que muitas pessoas falam e de que muitas declarações que nós vemos aí na internet, que infelizmente enganam muitos cristãos. Por quê, meus irmãos? É porque eles querem imputar o pecado individualmente ao corpo, que entendem como carne. Então o corpo é que é o culpado pelo pecado, sabe? Nós precisamos prestar muita atenção neste sentido. O corpo, ele peca, sim, mas o pecado, ele se concretiza também na intenção do ser humano. Além desse cometimento físico que as pessoas falam, alguns querem dizer que o espírito peca, outros dizem que o espírito que a alma peca, outros dizem que é o pecado, alguns dizem que são todos, mas não é bem desta forma. Nós já estamos entendendo tudo isso, nós já entendemos qual a função do espírito, a alma e o corpo. É dessa maneira, meus amados. O pecado ele se concretiza na intenção, ou seja, na nossa alma, além desse cometimento físico que nós vemos. E aqui nós falamos da alma, mas que, infelizmente, meus amados, por esse pecado, por este erro da alma, isso reflete no espírito, porque, como eu falei, acaba comprometendo o todo. Ele reflete, o espírito não pecou, o espírito não errou, mas reflete nele. Nós já ensinamos para os irmãos
que nós somos essa tricotomia, inseparáveis. Agora, o que precisa ficar claro aos irmãos é que é a alma que peca e não o espírito, conforme nós vemos lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está disposto, ou seja, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, a alma é fraca. E já explicamos que quando a Escritura fala de carne, se reflete a alma, vocês já sabem disso. Ou seja, aquele homem, aquele eu interior que nós vemos. E assim, meus amados, o pecado interfere no ser humano como um todo, como nós já falamos, embora se manifestando através do corpo. E nós precisamos, com isso, entender que a raiz do pecado, está na alma, está nos nossos pensamentos. 1 Tessalonicenses 5,23 é muito clara, diz que nós precisamos santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Veja que a santificação ela é de dentro para fora, e é aí, através do Espírito que nós vamos fazer isso, meus amados. É através do Espírito, porque se depender da nossa alma, nós temos a tendência para o pecado, como nós já estudamos. Portanto, tanto a parte material como a parte imaterial do ser humano estão entrelaçadas. Não praticamos o ato sem antes pensar em nossa alma e discernir no nosso espírito sobre o erro. Só que essa é a labuta, essa é a luta entre a carne e entre o espírito. A nossa alma quer pecar e o espírito está ali trabalhando, fazendo com que nós tentemos lutar contra isso. Então, cometemos o erro na nossa alma e assim comprometemos também o nosso espírito. E expomos o pecado, através do nosso corpo. É dessa maneira. Então não existe, meus amados, um pecado específico para cada parte desta tricotomia, como algumas pessoas tentam impor ou tentam apresentar. Isso é uma visão, na verdade, dicotomista. Nós já falamos sobre a dicotomia nas aulas passadas, vocês sabem disso. Mas essa visão, quando já falamos, eu acrescento alguma coisa aqui, só para deixar claro nesta aula, A visão dicotomista, ela entende a alma e o espírito como sendo um só. Então, quando eles falam lá que estamos mortos, quando se fala, quando se fala estamos mortos em pecado, eles já entendem que aquilo é alma e espírito. Então, é uma visão deturpada. Eles não fazem a divisão tricotômica como nós fazemos. Eles trazem a visão dicotômica. Agora, meus irmãos, não se esqueça que se você viver em pecado, o espírito que está em você, que foi o fôlego de vida que Deus soprou em suas narinas, ele está entenebrecido, como eu falei, inativo, na verdade, mas não está morto. Não se esqueça que ele não está morto, e ao cheiro das águas, as raízes se aprofundarão novamente, nós estaremos firmes no Senhor. Ele é ativado desta maneira, meus amados. Assim que você cai em arrependimento e busca a Deus pela restauração em Cristo Jesus, você é restaurado. A janela está aberta sempre, continuamente, para Deus, para o céu. E ele é ativado dessa maneira, caindo em arrependimento e buscando esta restauração. Portanto, meus irmãos, o Espírito não peca, entendam isso, mas ele responde solidariamente por fazer parte da tricotomia humana, fazer parte do inseparável do ser humano. Porém, como eu já falei 2 vezes agora para os irmãos aqui, o Espírito, é aquela janela aberta permanentemente de acesso
a Deus, ela está ali fixa e permanentemente aberta. Portanto, busque a Deus, caia em arrependimento e seja restaurado. Né? E quando você traz essa restauração para você, você é restaurado também na sua totalidade, ou seja, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Como nós já falamos, o espírito não precisa, mas você traz através dele. E como nós mantemos o corpo como o corpo tricotômico com um só invólucro, né? Nós também aqui neste momento falamos que caindo em arrependimento, nós seremos restaurados também, espírito, alma e corpo, ou seja, na totalidade. Aí eu fico aqui pensando, né? Com tudo isso, meus amados, que nós aprendemos aqui, será que você sabe a diferença entre pecado e pecados? Muitas pessoas não sabem. Então eu me sinto aqui levado a tratar isso. Irmãos, pecado é aquilo que Cristo venceu na cruz, ou seja, é o antológico, é aquele pecado que nós nascemos com ele devido ao erro de Adão. É o pecado cometido ali no Éden, ou seja, o pecado original, todos nós sabemos disso. Ele está dentro de nós. E é por isso que nós temos essa inclinação para pecar. Esta inclinação, ela está na nossa alma. Estamos aprendendo sobre o espírito. Então vejam bem, a inclinação está na nossa alma, ela não está no nosso espírito. E embora Jesus tenha nos redimido, meus irmãos, nós só estaremos livres verdadeiramente destas tentações ao estarmos ali com Ele no paraíso. Isso fica muito claro, meus amados. Veja que ninguém precisa te ensinar nada com relação ao mal. Nós temos esta tendência desde o nosso nascimento. E é esta, meus irmãos, inclinação para o mal que Cristo venceu ali no Calvário. Ele nos trouxe o poder para resistir ao pecado. E é devido a este pecado, o original, que nós pecamos, cometemos os pecados que nós conhecemos hoje. Esta é a luta do espírito contra a carne, que nós lemos lá em Mateus 26, 41, meus irmãos. E os pecados, meus irmãos, os pecados, o que seriam os pecados? Será que é tão difícil assim nós entendermos essas coisas? Eu acredito que não. Pecados são aqueles atos cometidos por todos nós e que vão contra o ensino divino. Entendam, irmãos, que enquanto nós estivermos com os pés sobre esta terra que jaz no maligno, nós estaremos sim sendo tentados, sendo influenciados por esse pecado original na nossa alma. Ele estará tentando a nossa alma. E assim nós poderemos, sim, eventualmente, mesmo salvos, mesmo cristãos, cometer alguns pecados, cometemos alguns erros. Né? E aí fica a pergunta, pode ser evitado esses pecados? Mesmo salvos? Por que se eu sou salvo eu cometo erro? Por que se eu sou salvo eu ainda vou cometer pecados? Vou por causa da tentação que está dentro da nossa alma, não é verdade? Mas eles podem ser evitados? Sim, é claro que eles podem. Né? Eles podem ser evitados, você pode perseverar, você pode lutar contra eles, com o conhecimento da verdade que é Cristo, meus irmãos. Com este conhecimento nós somos despertados em nosso interior, ou seja, o nosso espírito. Esse conhecimento vem, o nosso espírito ele é mexido e ele vem para transformar verdadeiramente todo o nosso ser, mas a princípio na alma. Né? Ele vem e muda sim. Tá? Ele muda sim. Ele muda o nosso chamado. O chamado do Espírito é claro. Né? Agora nós precisamos entender, meus amados irmãos, também que esse chamado, esse despertar no seu espírito, que vai te levar à transformação
da sua alma, não chegamos ainda nessa transformação, ele pode ser recusado por você. Sua alma tendenciosa ao pecado, ela pode sim resistir. O que mais você está alimentando dentro do seu ser? Aquilo que o mundo te apresenta, os pecados, os erros, ou a restauração em Cristo Jesus, se alimentando da palavra, do ensino, do exemplo, meus amados. Se você for desperto e você entregar a sua vida a Jesus, o todo, como nós aprendemos, né? O espírito, o corpo e a alma, meus amados, se você se entregar totalmente nessa completude a Deus e resistir a toda essa influência mundana, e é o pecado, né, que vem especificamente pela alma. Eu preciso toda hora pontuar isso para os irmãos para ficar bem claro. Né? Você será mais um vitorioso em Cristo Jesus, assim como eu me considero, não o sei, só Deus o sabe se sou, mas assim como eu me considero, você poderá se considerar também e permanecer nesta luta. Entenda que se nós estávamos mortos em pecados e delitos, fica muito claro no Novo Testamento que, passando pela regeneração em Jesus, Deus fará algo novo em uma pessoa que já existe. Eu era aquela velha criatura, eu vivia de acordo com aquilo que a minha alma me levava a viver, e eu transparecia isso através da minha carne. Né? Agora, se nós permitirmos essa regeneração, nós vamos tirar o espírito que está dentro de nós dessa inatividade. Ele não está inativo e parado porque ele quer, ele está inativo porque nós estamos alimentando mais outras coisas quando estamos no mundo. Né? E assim, com essa regeneração, ele vai fazer uma coisa nova, numa pessoa que já existe. Eu era uma velha criatura, agora sou nova criatura. É somente assim, meus amados, que se vence o pecado. Uma pessoa não regenerada, que não vive a comunhão com Deus, que não busca o conhecimento, que não aprende, que não se envolve verdadeiramente, que não abre o seu coração, que não permite o seu coração de pedra ser transformado num coração de carne, com sentimentos bons, com verdades profundas de Cristo, não consegue vencer o pecado. Sabe? Meus irmãos, a pessoa ela pode até ser boazinha, ela pode até ser paciente, ela pode ter muitas virtudes, só que se ela não for de fato regenerada em Cristo, não funciona. E isso, meus irmãos, podem até olhar para mim, é religiosidade. Isso não é religiosidade, meus irmãos. Para que isso possa acontecer verdadeiramente dentro de nós, não é necessário o conhecimento escriturístico, como todo mundo fala. Não adianta você estudar, mas ter somente aquele conhecimento escriturístico a respeito de Deus. Não, há necessidade de um conhecimento e relacionamento pessoal com Deus e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar ali, ter experiência com Ele. Isto sim, é isso que vai te permitir se tornar uma nova criatura. É isso que vai permitir que você tenha um novo nascimento em Cristo Jesus, tendo assim a sua vida renovada e próspera em Cristo. É desta maneira. E aí isso vem na sua totalidade. Pega ali o espírito, a alma e o corpo. É a tricotomia, é o todo, é o inseparável. Nós temos que estar na presença de Deus na totalidade. Isso significa ser alguém que não está mais subordinado ao pecado e nem dominado pelo mal, meus amados irmãos. É assim que o Espírito de Deus atua e reina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Portanto, regeneração é ter uma vida que luta e que resiste contra o pecado. E esta iniciativa tem que ser sua pelo conhecimento
da verdade. Nicodemos tinha várias dúvidas, e nós, com certeza, também temos, né? Veja que Deus iria trocar o coração de pedra por um coração de carne, como eu já falei para os irmãos também, e que o Espírito ele seria nesse momento renovado. Ezequiel 36, 25 fala sobre isso. Zacarias 12, 1 também deixa muito claro que Deus vai modelando continuamente o seu espírito, a sua alma, e vai te levar a uma contínua santificação. Nós vamos sendo aprimorados a cada dia mais ele acrescenta conhecimento e santificação em nós. Nós já falamos sobre tudo isso. E o espírito humano sendo moldado ou modelado durante a sua vida é o que nos faz ter esta relação muito mais profunda com Deus. É isso, é o espírito humano sendo moldado e sendo modelado dentro de nós. Mas é Ele, meus amados, que vai agir em nosso favor. Nós precisamos buscar e nos entregar a Ele. Não é assim, Ele te fez e pronto, agora você se vira. Como algumas pessoas pensam, né? Deus nos fez e nos abandonou, nos colocou aqui, nos deixou aqui ao léu. Não é dessa maneira, não. Esse Espírito que foi soprado em nós é dele. E ele trabalha em seu Espírito e através do seu Espírito, promovendo o quê? Promovendo o seu encontro através, cada vez mais, do conhecimento de Deus. E assim, como nós, com a busca que nós fazemos, né, do seu conhecimento, você vai se tornar totalmente amado por Deus, totalmente mudado, e aí você vai mudar o seu estilo de vida, você vai passar a andar e vai passar a viver em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus. Dessa maneira, e que se fixe, meus amados, muito na mente de vocês, que fique muito claro para a sua alma que andar em espírito é cumprir as sagradas escrituras. Não se esqueçam disso. É um estilo de vida de dentro para fora. Espírito, alma, e aí nós expomos ela através do corpo, onde nós permitimos que o Espírito Santo tome o controle e direcione a nossa vida, sabendo sempre, agora eu falei do Espírito Santo, ok? Não se confundam. Então eu estava falando até agora do Espírito do homem soprado, e agora eu estou falando sobre o Espírito Santo, ok? Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo tome o controle, direcione as nossas vidas e que ele possa nos colocar nos caminhos corretos, sabendo sempre que a verdade neste sentido é Cristo, ou seja, uma pessoa, e não um conceito como muitas pessoas interpretam. João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Só que essa verdade não é uma verdade escriturística, não. Né? É lógico que ele está se referindo à Escritura, mas ele está se referindo principalmente ao conhecimento, ao relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, andar com e como Cristo andou, sendo seu imitador, assim como Paulo foi. Né? A Escritura nos orienta muito a respeito dessas coisas, basta lê-la com bastante atenção. Mas para isso, meus irmãos, eu preciso deixar claro mais uma coisa para os irmãos, e assim eu encerro. É necessário se quebrantar na presença de Deus. E se quebrantar, meus irmãos, para que fique claro para os irmãos, não é chorar. Não é chorar lá na igreja, não é chorar em casa, não. Isso é porque você está passando por alguns problemas, algumas coisas, ou por momentos de felicidade, ótimo. Mas se quebrantar não é isso. Se quebrantar não é ser frágil, mas sim é aquele que desistiu de resistir a Deus. Então você está quebrantado
né? Você é aquela pessoa que se rende. Isso significa você ter um coração humilde, você ter um coração arrependido e você estar verdadeiramente rendido a Deus e às suas verdades. Isso é estar quebrantado diante de Deus, é reconhecer a sua deidade, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. E se nós já estamos rendidos a Deus, nós podemos, sim, ser moldados e transformados, conforme Romanos 12, 2, né? Nós não devemos nos conformar com o mundo, ou nos formar de acordo com o que o mundo nos apresenta. Já falamos muito sobre isso também, não preciso ficar batendo nessa tecla. E assim, nós sairemos, meus amados, dessa morte espiritual que é quando nós vivíamos sendo aquela velha criatura, e assim nós voltaríamos à vida abundante em Cristo Jesus, em Deus, que nós tínhamos lá no Éden. Espero que vocês tenham entendido. Procurei ser o mais claro, o mais simples possível para falar. Então esta foi a nossa primeira aula sobre o espírito humano. Prepare-se, porque vem muito mais nas próximas aulas. Portanto, não percam. Que vocês sejam abençoados sempre por Deus. Tenham uma semana gozando de plena saúde e quinta-feira nós já estaremos juntos novamente. Deus abençoe a todos.